Uma boa noite. Eu sou Andréa Volpato. Boa noite, eu sou Isabela Zanoni. E os destaques de hoje são: a atleta belga é internada após nadar no Rio Sena. Mulheres no pódio. E a primeira-ministra de Bangladesh renuncia e foge do país. Queda nas bolsas globais. E no Giro Cultural, teremos as notícias do mundo do entretenimento. O peixe temido da Amazônia. União Europeia rejeita os resultados da eleição na Venezuela. E a inflação reduz a renda dos brasileiros. O drama de milhares de brasileiros vítimas de calote. A Embaixada do Brasil no Líbano recomenda que brasileiros deixem o país. Nas tarifas bancárias, como trocar para conta gratuita. E para comentar sobre as nossas notícias econômicas de hoje, teremos o nosso especialista em Direito Financeiro, Dr. Luciano Pérez. E o nosso Vivax News está no ar. Belga é internada após nadar no Rio Sena. A equipe belga desistiu de participar do triatlo misto após a hospitalização de uma de suas atletas, Claire Michel, que está internada com uma infecção causada pela bactéria E. coli. E ela contraiu a doença possivelmente devido à água ou os alimentos contaminados. A infecção pode provocar graves problemas estomacais e intestinais. Esse incidente ocorre em meio a intensas discussões sobre a qualidade da água do Rio Sena, que tem gerado polêmicas nos Jogos Olímpicos de Paris. Diversas provas e treinos foram adicionados devido às condições questionáveis da água, o que levou até a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, a nadar no Sena para demonstrar a segurança das águas para a natação. No masculino, 2 reconhecimentos da natação foram cancelados e a competição foi adiada após a análise das águas do Sena indicar que não estavam adequadas para a prática. Em uma declaração oficial, o Comitê Olímpico Belga e a Federação Belga de Triatlon destacaram a necessidade de aprender com a situação para futuras competições. O comunicado enfatizou a importância de garantir dias de treino e competição bem definidos, com formatos claros e circunstâncias que não causem incertezas para os atletas, comitivas e espectadores. Mulheres no pódio. Nas Olimpíadas de Paris 2024, o Brasil tem brilhado com vitórias que refletem gênero e etnia. Após uma semana intensa de competições, o país conquistou 11 medalhas, das quais 8 são exclusivamente de mulheres. Dentre essas conquistas, 2 medalhas de ouro se destacam. A judoca Beatriz Souza, que venceu a categoria e fez história ao ser a primeira mulher negra a ganhar uma medalha de ouro nessa edição dos Jogos. E a ginasta Rebeca Andrade, que também conquistou o ouro e se tornou a primeira mulher a ganhar 6 medalhas olímpicas. Essas conquistas não apenas celebram o talento e a dedicação das atletas brasileiras, mas também reforçam a importância da diversidade e da representação nas competições internacionais. O time Brasil, para as Olimpíadas de Paris 2024, conta com 277 atletas em 39 modalidades, dos quais 247 são beneficiários do programa Bolsa Atleta, representando 89,17% dos esportistas. Entre os convocados, 153 são mulheres, o que corresponde a 55% da delegação. O Comitê Olímpico Brasileiro destaca que o grande número de vagas em esportes coletivos contribuiu para que as mulheres formassem a maioria no time Brasil. As mulheres foram destacadas em futebol, vôlei, handebol e rugby, enquanto os homens garantiram vagas em vôlei e basquete. Durante a competição, o número de atletas pode sofrer ajustes devido a realocações ou lesões. Primeira-ministra de Bangladesh renuncia e foge do país.
Nesta segunda-feira, a primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunciou ao cargo, conforme anunciado pelo comando das Forças Armadas. Hasina, que estava no poder há 15 anos e era uma das mulheres mais influentes da Ásia, deixou o país após a renúncia. Em resposta, as Forças Armadas formaram um governo, um interino militar. Mais cedo, milhares de manifestantes invadiram a residência oficial da premier da Dhaka em decorrência dos tumultos. A internet foi bloqueada em todo o país. Após um fim de semana marcado por manifestações massivas e violentas, o aeroporto internacional de Dhaka também foi fechado e permanecerá sem atividades até o final da tarde do horário local. Hasina fugiu para a cidade de Agartala, no nordeste da Índia, onde já chegou. O governo indiano deverá permanecer uma proteção à ex-premier. Em um pronunciamento, o chefe das Forças Armadas, Sheikh Zaman, informou que o governo interino atuará até uma solução seja encontrada para a crise no país. Os protestos começaram em julho e foram inicialmente pacificados, liderados por grupos de estudantes, mas se tornaram violentos após os confrontos com a polícia e grupos pró-governo. A situação foi exacerbada por questões econômicas, como a inflação alta, aumento do desemprego e esgotamento das reservas estrangeiras. A política de cotas, que havia sido abordada em 2018, foi restabelecida em junho deste ano. Em janeiro, a reeleição de Hasina foi contestada pela oposição, que alegou um fraude no pleito. Queda nas bolsas globais. Na segunda-feira passada, o temor de uma recessão nos Estados Unidos provocou uma queda acentuada nas bolsas de valores da Ásia, Oceania e Europa, além de afetar negativamente os índices futuros das bolsas de Nova York. O volume de vendas foi tão intenso que acionou os circuit breakers em diversas bolsas asiáticas. Esse movimento é atribuído a dois fatores principais: a manutenção de juros elevados pelos Estados Unidos para controlar a inflação e a divulgação de dados fracos sobre a geração de empregos na última sexta-feira. Esses elementos ampliaram o receio de uma recessão, levando a uma aversão generalizada ao risco e especulações de que será necessário um corte significativo nas taxas de juros para reverter a situação. Além disso, a alta do iene e tensões no Oriente Médio também contribuíram para a queda, conforme reportagem pela Boomerang. Existe uma preocupação crescente de que o Federal Reserve tenha mantido juros altos por tempo demais, o que poderia exacerbar os riscos de recessão na maior economia do mundo. Embora um corte na taxa de juros pudesse facilitar o crédito para empresas e residências, impulsionando a economia, seus efeitos benéficos podem levar meses para se concretizar. Eu vou convidar aqui o Dr. Luciano Pérez para comentar sobre a queda nas bolsas globais. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Isa. Boa noite a todos os nossos amigos da família da Rede Vivax de televisão. Está apresentando quedas aí em todas as bolsas globais. O reflexo disso é o atentado que ocorreu no Irã, é a guerra que está ocorrendo no Iraque, é uma desaceleração da economia americana, é a competitividade, é o mercado que está se movimentando e é claro que a cada reflexo do mercado ocorre uma corrida, seja para o crescimento da bolsa ou seja para uma desvalorização. O grande fato é que a partir do momento em que o maior mercado mundial ele acaba despontando com algumas características de uma desaceleração, todo o mercado global vem a sofrer com as consequências do que ocorre nos Estados Unidos. Claro que esse aspecto ele se agravou em virtude do atentado no Irã, até porque estão todos agora paralisados, aguardando quais são os próximos passos do que pode ocorrer em virtude dessa onda de atentado de um lado e atentado do outro.
O que nós precisamos é promover a paz, o que nós precisamos é fazer com que a corrida eleitoral dos Estados Unidos ela tenha reflexos positivos e não negativos no mercado. E isso vai por uma questão de confiança. Então nós precisamos confiar de que, é claro, por mais que esse movimento que ocorre dentro desse cenário global possa dar de imediato alguns aspectos com a desvalorização nas bolsas, tudo caminhará para que ocorra um progresso, uma prosperidade e uma retomada na valorização. O governo americano já está tomando medidas para aumentar o índice de empregabilidade e, é claro, com a manutenção dos juros nos Estados Unidos também refletiu de uma forma não muito positiva, afinal de contas, é aquilo que a gente fala que ocorre no Brasil. No Brasil nós temos taxas de juros bastante elevadas, direto aos consumidores, direto aos empresários. Então, a partir do momento que se diminui as taxas de juros, se facilita o acesso ao crédito, mais dinheiro circula. Com o circular de mais dinheiro, a economia cresce, porque existem mais gastos no mercado de forma geral e, é claro, ganham todos em cada um dos seus respectivos segmentos. O mundo ele não é isolado, então o mundo ele está bastante globalizado e a cada coisa que ocorre, seja num abalo sísmico, seja num atentado de guerra, seja numa pequena recessão no mercado americano, ou até mesmo algumas correções que o governo chinês precisou fazer no curso do seu mercado, vão refletir sempre de forma imediata na Bolsa de Valores. É muito importante a todos os que são investidores nunca colocar todas as cestas no mesmo ovo, poder fazer uma pluralização, uma cesta de investimentos, mas, acima de todas as coisas, terem conhecimento. Então, se você não conhece como investir, procure alguém da sua confiança, um corretor ou um agente, para que possa fazer uma análise do seu perfil e você sempre estar cuidando do crescimento do seu dinheiro. E é claro que o investimento é uma das excelentes alternativas. Retornamos com muito mais do Vivax News, muito mais notícias do Vivax News com a Isabela Zanoni. Muito obrigada pelas excelentes explicações. Agora vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem Giro Cultural. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, eu sou Fernando Machado, eu sou um estudioso do comportamento humano há mais de 30 anos, sou escritor, tenho 4 livros publicados, sou palestrante e viajo aí o Brasil e o mundo ajudando pessoas com processos de autoconhecimento, de cura, de expansão de consciência. E a partir de agora eu vou voltar frequentemente aqui com você, trazendo pílulas de conhecimento, pílulas de cura, para que você possa pegar esses conhecimentos, utilizar na prática no seu dia a dia e melhorar a sua vida em todos os aspectos, né? Eu vou me propor aqui a trazer informações que vão te beneficiar do ponto de vista físico, emocional, mental e espiritual, melhorando a vida em vários aspectos. Então, é um prazer estar com você e a gente vai se ver bastante daqui por diante. Gratidão. Estamos de volta com o Vivax News e vamos fazer agora um rápido giro cultural. Hoje vamos falar sobre as estações da CPTM que estão recebendo uma ação do CIE em movimento, com oportunidades de estágio. Nessa semana, as estações Corinthians e Itaquera, Itaim Paulista e Brás da CPTM, aqui em São Paulo, serão o cenário da ação CIE em movimento, que oferece oportunidades de estágio e cursos de aprendizagem. A iniciativa ocorrerá na quarta-feira, 7 de agosto, e na sexta-feira, 9 de agosto, sempre às 11 até às 15 horas.
Organizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o evento é voltado para estudantes de 14 a 24 anos que estejam matriculados no ensino médio, técnico ou superior. Os participantes terão a chance de se cadastrar para vagas de estágio que correspondam ao seu perfil educacional e profissional. Além do cadastramento, os jovens poderão aproveitar uma série de atividades, incluindo informações sobre cursos online, orientações profissionais e atendimento individualizado por especialistas do CIE. Esses profissionais estarão à disposição para auxiliar os estudantes na busca por uma oportunidade de estágio e para esclarecer algumas dúvidas sobre o mercado de trabalho. O CIE em Movimento visa facilitar a conexão entre jovens e estudantes e o mercado de trabalho, oferecendo suporte e orientação na transição para o ambiente profissional. Legal, né? É uma dica um pouquinho diferente no giro de hoje. Agora, vamos falar de Hopi Hari? Esse mês de agosto está de graça para advogados. Pois é. O parque de diversões mais famoso de São Paulo acabou de anunciar uma promoção imperdível. Durante todo o mês de agosto, advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil terão direito à entrada gratuita no Hopi Hari. A promoção é uma homenagem ao Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto, e é válida para todos os dias de abertura do parque. Localizado em Vinhedo, o parque oferece mais de 40 atrações para todas as idades. Atualmente, os ingressos custam a partir de R$ 69,90, mas os advogados podem garantir um dia de diversão sem custo. Para aproveitar essa promoção, os profissionais devem apresentar a carteira da OAB válida no balcone de cidadãos, como é chamada a bilheteria do parque. Vale lembrar, gente, que a promoção ela cobre apenas o valor do ingresso. Ela não inclui os gastos eventuais dentro do parque, como alimentação, estacionamento, por exemplo, e outros serviços. Mesmo assim, é uma ótima oportunidade para tornar o seu dia de diversão ainda mais especial, né? Agora, vamos falar um pouquinho de música, que eu sei que vocês gostam. Joelma lançou música que compôs com Whindersson Nunes. Nesse domingo, a cantora Joelma lançou a música Respingo de Saudade, composta em colaboração com o humorista Whindersson Nunes. O clipe da canção, estrelado pela ex-BBB Isabelle Nogueira, foi divulgado segunda-feira. O vídeo foi filmado em um dia de chuva no Parque Estadual do Utinga Camilo Viana, em Belém, capital do Pará. A Joelma revelou que a inspiração para a música veio durante uma visita de Whindersson e Isabelle a Belém, quando uma chuva começou a se formar e ela comentou que iria virar toró. A letra da música reflete sobre o clima chuvoso na capital paraense e inclui referências a gírias regionais. A expressão pavulagem é usada para descrever pessoas que gostam de se exibir, por exemplo, enquanto sumano é um termo que se usa para referir a amigos ou colegas. O termo toró é utilizado pelos paraenses e até por outras pessoas em outros lugares. Aqui em São Paulo a gente usa um pouquinho também para indicar que uma chuva está prestes a começar, que é vai vir um toró. Isabelle Nogueira, que é destaque no clipe, visitou Belém em julho e expressou seu orgulho de ser nortista ao compartilhar sua experiência na região amazônica. Vale super a pena conferir. Agora, eu convido a Andréa Volpato para continuar com as principais notícias do Brasil e do mundo. Peixe temido na Amazônia. O candiru, um pequeno peixe que varia entre 3 a 12 centímetros, é notoriamente temido na Amazônia por suas características perturbadoras. Esse peixe é conhecido por ser alimentar de sangue e, em casos extremos, pode se infiltrar nas partes íntimas dos seres humanos. No entanto, existe uma variação da espécie que se alimenta de cadáveres e de carcaças de outros peixes. As professoras doutoras em ictiologia Lúcia Daniel explica que há 2 tipos distintos de candiru. O candiru-açu, que é necrófago, e o candiru, que é hematófago. O candiru hematófago se alimenta do sangue de suas vítimas, se fixando no hospedeiro para extrair o sangue até que a fonte se esgote. Após o ataque, o peixe geralmente cai de volta no rio. A estrutura da cabeça do candiru permite que ele se fixe dentro do hospedeiro, o que se torna sua remoção difícil e dolorosa.
A professora lembra que um caso em que o acervo de peixes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia recebeu um candiru removido de um homem no interior do Amazonas, que havia sido atacado enquanto nadava no rio Amazonas. Para minimizar os riscos de um ataque do candiru, é crucial estar atento à condição do rio onde se pretende nadar. Além disso, é recomendável seguir algumas precauções adicionais, como usar traje de banho que cubra corretamente as partes íntimas, evitar entrar na água com feridas abertas e, para mulheres, evitar nadar durante o período menstrual. Essas medidas ajudam a reduzir a atração do candiru e é sensível aos vestígios de sangue e pode ser atraído por pequenas feridas. A consciência e precaução são essenciais para desfrutar com segurança das águas da região amazônica. União Europeia rejeita os resultados da eleição na Venezuela. A União Europeia anunciou no domingo que não reconhece a reeleição de Nicolás Maduro, confirmada pelo Conselho Nacional Eleitoral, presidido por um aliado do presidente. O órgão europeu exige uma verificação independente dos resultados para confirmar se Maduro ou o opositor Edmundo González obteve a maioria dos votos. Em um comunicado, a União Europeia criticou o CNE por não divulgar as atas das zonas eleitorais, comprometendo a transparência do processo. O CNE anunciou que Maduro venceu com 51,95% dos votos, enquanto González teria recebido 43,18%. Mas a oposição alega que González ganhou com 67% dos votos, conforme uma contagem independente. A União Europeia também expressou preocupação com o aumento das prisões arbitrárias e a repressão à oposição na Venezuela. Recentemente, Maduro afirmou ter prendido mais de 1.200 pessoas em meio a protestos no país. Inflação reduz a renda dos brasileiros. Os agentes do mercado financeiro elevaram a projeção para a inflação em 2024 de 4,10% para 4,12%. A previsão é uma medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A estimativa foi divulgada pelo Banco Central no Boletim Focus, nesta segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Este é o terceiro aumento consecutivo em 3 semanas após um período de 9 semanas de alta. O percentual está acima da meta da inflação estipulada em 3%, mais abaixo do limite baixo de tolerância de até 4,5% para 2025. A previsão foi ajustada de 3,96% para 3,98%. A estimativa para o Produto Interno Bruto de 2024 foi ajustada de 2,19% para 2,20%. Em contraste, a previsão para 2025 caiu de 1,94% para 1,92%. As projeções para a taxa básica de juros, a Selic, permanecem inalteradas, em 10,50% para 2024 e 2,50% para 2025. A cotação do dólar também foi mantida em R$ 5,30 para 2025. A expectativa é que a moeda americana suba de R$ 5,25 para R$ 5,30. Os índices de inflação medem a variação dos preços e refletem o valor real do dinheiro. Por exemplo, se a inflação é de 10%, um produto que custava R$ 100 passará a custar R$ 110. O objetivo do Banco Central é manter a inflação do Brasil no centro da meta de 3% para o final de cada ano. Para alcançar isso, o Banco Central pode aumentar os juros, o que torna o crédito mais caro. Os juros mais altos, o consumidor e a produção desaceleram consequentemente, os preços tendem a subir mais lentamente. Seguimos agora com os comentários do Dr. Luciano Pérez, que fará para nós uma análise da inflação no Brasil.
Bem-vindo, Luciano. Boa noite, Andréa. Quando nós temos uma perspectiva no aumento da inflação, e aí os índices estão mostrando pequenas nuances de que nós teremos um impacto de aumento da inflação, é lógico que nós temos uma diminuição do poder aquisitivo da população, nós temos uma tendência de aumento de juros, e a partir desse momento nós temos uma queda no poder aquisitivo da população em geral, em virtude do fato de que a partir do momento que nós temos custos mais elevados, nós precisamos readequar os nossos salários, os nossos rendimentos que não são reajustados, e nós perdemos aí um pouco desse poder aquisitivo. O mercado brasileiro, ele está olhando muito fortemente para esse cenário. Houve a manutenção agora em 10,5 pontos percentuais na taxa de juros, mas os índices eles apontam para uma crescente leve na inflação, o que, claro, vai refletir num impacto direto no bolso de todos os consumidores. Nós precisamos, sim, como eu sempre digo, fazer uma união ao par de que exista uma conscientização por parte do governo federal, estadual e municipal da necessidade de cortar os gastos públicos, da necessidade de economizar. Afinal de contas, o custo da manutenção da máquina pública brasileira ele é muito elevado, o que faz com que, infelizmente, nós tenhamos que trabalhar muitos dias no decurso do ano para manter esse cabide de emprego e uma máquina pública que, em vários setores, por mais que se gaste muito, é bastante ineficiente. Basta nós olharmos que nós temos uma carência, quanto mais no Brasil ainda, no que se refere à infraestrutura, saneamento básico, educação, segurança, lazer, esporte, saúde, poderia citar uma série de outras. Então, esse crescimento do Brasil, com uma melhoria do poder aquisitivo da população, ele passa, sim, de forma direta pela reforma tributária que se está estudando, mas por um apostar da população brasileira na seriedade do governo. E nós esperamos que o governo faça, sim, cortes imediatos nos gastos públicos. Retornamos com muito mais notícias do Vivax News com a Andréa Volpato. Obrigada, Luciano, mais uma vez pela sua contribuição. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. O drama de brasileiros vítimas de calote.
Dezenas de milhares de brasileiros estão enfrentando problemas após a compra de pacotes de viagem no site Herb, antigo hotel urbano, mas não conseguiram viajar nem receber o dinheiro de volta. A empresa, conhecida por suas ofertas super atrativas e condições de pagamento vantajosas, não cumpriu com os compromissos assumidos, deixando muitos clientes apenas com um boleto a pagar. Em junho, o segundo Juizado Especial Civil da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, decidiu encerrar mais de 400 ações contra o Herb, totalizando quase 4 milhões de reais em indenizações não pagas. Atualmente, a empresa enfrenta mais de 100 mil ações judiciais, com mais de 12 mil apenas no Rio de Janeiro. Em resposta, o Herb afirmou que está preparando uma plataforma para negociar com os clientes credores, que deverá entrar em vigor em outubro. A empresa garantiu que não está sem recursos e que nenhum bem foi expropriado para cumprir decisões judiciais, além de estar trabalhando para normalizar as operações. No entanto, não explicou por que descumpre decisões judiciais e não paga as indenizações às quais foi condenada. A Embaixada do Brasil no Líbano recomenda que os brasileiros deixem o país. A Embaixada do Brasil em Beirute orientou brasileiros que residem ou estão de passagem pelo Líbano a considerar deixar o país por meios próprios, até que a situação se normalize. O Líbano, que abriga a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, com aproximadamente 22 mil pessoas, segundo Itamaraty, também recebe orientações para evitar viagens ao país. A embaixada está monitorando a crescente tensão na região e fornecendo informações à comunidade brasileira. Para aqueles que julgam essencial permanecer no Líbano, a recomendação é evitar o sul do Líbano, áreas de fronteiras e outras zonas de alto risco. Outras recomendações incluem seguir as orientações de segurança das autoridades locais, reforçar precauções em áreas de riscos, não participar de reuniões e protestos e se manter sempre informado sobre a situação atual no país. Tarifas bancárias. Como trocar para conta gratuita? Os bancos brasileiros são obrigados a oferecer uma conta corrente gratuita para clientes pessoa física, conforme estabelecido pela Resolução número 3.919 do Banco Central do Brasil, publicada em 2010. A instituição financeira deve disponibilizar um pacote de serviços bancários essenciais, sem custo para o consumidor. Aqueles que atualmente pagam tarifas por pacotes de serviços podem solicitar a mudança para um pacote gratuito ou mais econômico junto à sua instituição financeira. Especialistas recomendam que consumidores que não foram informados sobre a opção de uma conta gratuita possam buscar o reembolso de tarifas pagas anteriormente através do Banco Central. Além disso, outros serviços gratuitos oferecidos pelos bancos incluem a liquidação antecipada de dívidas e a emissão de atestados, certificados e declarações obrigatórias. Vou convidar agora o Dr. Luciano Pérez para comentar sobre as tarifas bancárias. Isa, quando nós falamos de tarifas bancárias, eu sempre costumo trazer uma reflexão. Qualquer centavo que é retirado da conta corrente de um consumidor, para aquele consumidor ele representa única e exclusivamente um centavo. O grande fato é que quando se multiplica esses centavos por milhões e milhões de contas correntes que são abertas, nós temos milhões e milhões de valores que são colocados de forma indevida na conta das instituições financeiras. Eu estou fazendo esse paralelo pelo fato de que a franca maioria das instituições financeiras, elas não informam a existência do pacote gratuito para os serviços bancários e acabam cobrando tarifas mesmo sem elas serem autorizadas pelo consumidor. E quando o consumidor faz uma ligação para o gerente simplesmente responde que essa tarifa ela pode ser cobrada e é em virtude da realização de um PIX, de um TED, é em virtude da realização da própria manutenção da conta corrente. Nós precisamos tomar muito cuidado com o fato, é claro que as instituições financeiras, por mais que sejam indispensáveis ao crescimento sustentável de qualquer nação, elas não podem ser a representatividade do
do endividamento por parte dos consumidores. E nós precisamos fazer uma analogia ao fato de que a partir do momento que qualquer valor é debitado de forma indevida e não autorizada da conta de um correntista, essa instituição financeira ele está sendo acometido nas letras do Código de Defesa do Consumidor com a imputação de algumas punibilidades criminais que ali estão inseridas. Então, a transparência nas relações de consumo ela deve ser uma das máximas e é claro que o equilíbrio nessas relações. O grande fato é que nós sabemos que são assinados contratos adesivos quando se adere à abertura de uma conta em qualquer instituição financeira que seja, mas os consumidores eles precisam ficar atentos, fazer uma análise dos seus extratos, porque, como disse, qualquer centavo debitado da sua conta corrente sem a sua autorização, para você pode representar somente alguns centavos. Mas se não existir reclamação, se nós não conseguimos fazer com que os órgãos fiscalizadores analisem essa prática de débitos sem autorização nas contas correntes que são abertas nas inúmeras instituições financeiras, jamais nós conseguiremos mudar essa prática, posto o fato de que nós, consumidores, que estamos sendo vítimas da realização desses débitos não autorizados, não buscamos os nossos direitos através dos órgãos competentes para fiscalizar e para poderem fazer com que essas práticas elas literalmente sejam coibidas. Nós sabemos sim, e aqui vamos valorizar a importância das instituições financeiras, mas elas não podem, dentro de um olhar, um no sul e o outro no norte, representar uma dor de cabeça aos consumidores. Este equilíbrio tem que existir, mesmo os contratos adesivos sendo assinados e mesmo as regras sendo impostas através daqueles que têm o poderio econômico. O serviço que é prestado por uma instituição financeira, ele está adstrito às regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a toda a legislação brasileira, Constituição Federal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, leis ordinárias, medidas provisórias, resoluções e assim subsequentemente. Então vamos fazer valer os nossos direitos e dizer não a qualquer cobrança não autorizada por nós, consumidores, e que tenha sido imputada à instituição financeira. O grande fato é que essa repetição de indébito, essa devolução de valores, ela ocorre a partir do momento que detectada essa deficiência, mas existem aí uma série de tendências jurisprudenciais que dizem que a partir do momento em que uma instituição financeira de má fé, ela debita valores de um consumidor de boa fé, esse ressarcimento ele tem que ser em dobro. Então, se você se sentir lesado, procure os órgãos de proteção ao crédito, procure uma delegacia especializada nas relações de consumo, faça um boletim de ocorrência, faça a sua reclamação, vá ao site do Banco Central, reclame no site do Banco Central, vá à ouvidoria do banco, faça reclamação, faça por escrito mensagens, claro, mensagens honrosas ao seu gerente do banco, faça esse ônus de prova, porque nós precisamos sim mudar aquilo que muitas das vezes no mercado brasileiro, em virtude deste poder das instituições financeiras, podem representar um empurrar de goela abaixo de determinados débitos que não são autorizados. Nós retornamos com muito mais notícias do Vivax News com a Andréa Volpato e com a Isabela Zanoni. Obrigada, doutor, pelos excelentes comentários de hoje. E obrigada também pela sua companhia. Muito obrigada e uma boa noite. Uma boa noite, até mais.